pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Assim nos diz a palavra. Vamos então proceder ao levantamento dos dízimos e ofertas, entregando com muita alegria a oferta que estamos a devolver ao Senhor na prática. Então, graças por Deus. Obrigado também pela oportunidade de dares a cada um de nós podermos estar aqui reunidos em honra do teu nome, Pai. Queremos te agradecer também pelos nossos visitantes. Pedimos também que sejas com eles, que os possas abençoar. Queremos te agradecer por estas ofertas, estes dízimos. Sempre te peço, Pai, que sejas tu a poder orientar-nos, que saibamos aplicar bem estas verbas, que elas possam vir de encontro à beneficência, de encontro à manutenção da tua igreja, Pai, do teu templo aqui em Viana do Leiria. Pedimos que o teu amor possa reinar no nosso meio. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, tudo isto pedimos e tu te agradecemos sempre com o perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos agora passar então a palavra ao nosso mensageiro, a quem nos vai trazer a palavra do Senhor, o nosso irmão Lula. Bom dia. Bom dia. Vamos ver novamente os irmãos, revê-los, né? Saber que estão bem. Estarmos bem não significa que não passemos por uma ou outra dificuldade. Mas estarmos bem é dizer que estamos na presença do Senhor. Se estamos diante dele, estamos bem. Não há nada que possa nos derrubar desta posição. A palavra de Deus em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, diz que nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Cristo. Então, se estamos em Cristo, estamos bem. Dizemos que se Cristo está no barco, então tudo vai bem, né? Se Cristo cuida do barco, o barco navegará em segurança. Não quer dizer que as tempestades não venham de vez em quando dar uma outra balançada, mas o fato é que conseguimos sempre chegar a outra margem. Aos poucos dias, nós refletimos aqui sobre aquele momento, aquela passagem em que Jesus está no barco juntamente com alguns dos seus discípulos. Uma tempestade vem e tenta arrebatar aquele barco, destruir aquele barco. Então alguém vai até o Senhor e diz, acorda ele e diz: Senhor, não te importa se nós possamos perecer? O barco está a quebrar, a rachar, vai quase a pique e tu estás aí a dormir. E Jesus então diz: homem de pouca fé,
Vamos deixar o café. O interessante, irmãos, nessa passagem, muitas coisas interessantes, mas o que eu queria destacar é, se nós nos apercebermos bem, Jesus chama aqueles homens para irem a outra margem. Ele diz, vamos a outra margem. Ora, se Jesus disse que eles iriam a outra margem, eles chegariam a outra margem. Não deveria haver dúvidas quanto a isso. Não é? Imagine Deus, o Todo-Poderoso, na figura do seu Filho, querer simplesmente passar de uma margem para outra e não conseguir. É impensável. Então, se Jesus disse, vamos a outra margem, é porque, por mais que a situação pudesse parecer desfavorável, o barco chegaria a outra margem. Isso não deveria ter nenhuma sombra de dúvida. E é assim também conosco. Se Jesus disse que nós devemos esperá-lo pacientemente e firmemente, porque Ele vai voltar, é porque Ele vai voltar. Pode parecer para alguns de nós um pouco tarde, um pouco demorado, talvez até um pouco custoso esperar, mas Jesus vai voltar. Talvez seja hoje à tarde. Se fosse, seria bom, né? Mas se não for hoje à tarde, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser no ano que vem, pode ser daqui a 100 anos. Para nós não faz diferença. O fato é que quando Ele voltar, nós deveremos estar prontos para subir com Ele. Eu quero então convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que nós separamos para essa manhã, que está em Oséias. Oséias, capítulo 14. Nós vamos ler todo o capítulo, que não é tão grande assim, são apenas 9 versículos. Oséias, capítulo 14. Vamos buscar aqui o entendimento da palavra do Senhor. Vamos tentar entender o que Deus quer nos falar nesta manhã. Oséias, capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Podemos? Então vamos. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua enfermidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como o do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas? Quem é prudente, que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos lá. Amado Deus, querido Pai, nós lhe agradecemos pela tua palavra, nós lhe agradecemos, ó Deus, especialmente pelo dom da vida, e queremos, ó Pai, aprender cada vez mais do Senhor. Sabemos, ó Deus, que muitas coisas já temos conhecimento acerca de Ti, mas muitas outras ainda estão por ser reveladas. Queremos, ó Pai, que Tu nos reveles ao Senhor mesmo,
quem Tu és, especialmente, ó Deus, o que Tu queres das nossas vidas. Ó Deus, se há algo errado em nós, e provavelmente há, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a fazer o devido conselho. Que estejamos, ó Deus, sempre a caminhar nos Teus caminhos, e que jamais venhamos decair nesta mesma caminhada. Seja conosco, ó Pai, nos ensine ao que nós clamamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, para abençoar. Ainda a palavra de Deus no livro dos Provérbios 3, versículo 13, diz que feliz é o homem que acha sabedoria, feliz o homem que adquire conhecimento. Uma das coisas que talvez possa ser de pior é nós não termos a necessária noção do que está no nosso entorno. Muitas vezes nós corremos alguns perigos e sequer sabemos que corremos esses perigos. Muitas vezes há ameaças sobre as nossas cabeças e nós sequer temos conhecimento acerca delas. Isso nos furta a possibilidade de fazermos algo a respeito. Exemplo, tu que tens lá o teu veículo, o teu carro, tu precisas fazer uma viagem, mas tu não tens conhecimento de toda a circunstância acerca do teu carro. Por exemplo, tu não estás a saber, por exemplo, que a barra de direção está a isso aqui de se romper. Mas tu precisas fazer uma viagem. E eu perguntaria, corres tu um perigo ou não? Porque tu pode estar no meio da viagem, a barra da direção, ou qualquer outra coisa, apenas um exemplo. Pode se romper, estragar, e tu sofreres um terrível acidente. Pode ser inclusive fatal para você e para as pessoas que estão contigo. Mas em relação às coisas de Deus, irmãos, e graças à misericórdia de Deus, nós temos tido a oportunidade de tomarmos o conhecimento de tudo que nos serve em relação a Deus. A nossa situação com Deus, como é que estamos com Ele e o que precisamos fazer, tudo isso já nos foi revelado. Já está à nossa disposição o ter o conhecimento acerca. O que às vezes precisamos fazer é irmos buscar esse conhecimento, buscar este entendimento, termos esta sabedoria para tomarmos as decisões mais adequadas e fazermos algo enquanto ainda há tempo. Me referi ali agora há pouco na sala com a Sofia e dizia para ela que nós, quando podemos fazer algo para modificar uma situação, ela é sempre muito bom para nós, porque nós temos esta possibilidade de mudar aquilo que é ruim, que viria na nossa direção. Então, quando nós sabemos o que Deus pensa de nós, nós temos uma grande vantagem. Porque se Deus não está satisfeito conosco, nós temos a oportunidade de mudar essa situação. E nada ficou escondido. Existe a lei antiga, a lei de Moisés, os mandamentos, e mesmo a legislação civil do povo antigo, povo de Deus, povo hebreu, que dizia em cada detalhe como é que o povo deveria proceder. Em cada detalhe, até mesmo nas coisas mais simples, como encontrar um objeto na estrada. Encontrou um objeto na estrada, a lei diz como é que você deveria proceder. Para quem você deveria entregar aquele objeto. Se uma pessoa assassinasse alguém, querendo ou sem querer, a lei também dizia qual era o procedimento a ser adotado naquela situação. Alguém que ficou viúva, uma mulher que ficou viúva, a lei também dizia qual era o procedimento a ser adotado. Ou seja, Deus havia deixado claro e escrito tudo o que o povo precisava saber para viver segundo os seus preceitos, os preceitos de Deus. E hoje nós temos, mesmo no nosso tempo, em que nós temos tanta informação por aí, pela internet, pelas nossas próprias bocas. Hoje nós nos comunicamos com muito mais facilidade, nós conversamos com mais pessoas com muito mais facilidade. Há muitas informações, mas nós temos a informação precisa, nós temos a boa informação
ao nosso dispor, que é a palavra do Senhor que está sempre ao nosso alcance. E eu queria refletir com os irmãos nessa manhã, neste tempo que nos resta, acerca de como o profeta Oséias foi usado por Deus para fazer o povo conhecer o tamanho da insatisfação de Deus com o povo daquela época. Deus estava extremamente insatisfeito com o proceder do povo naquela época. Se os irmãos repararem, são 14 capítulos. E em praticamente todo o livro, Deus está aqui a colocar a sua insatisfação. Se os irmãos forem no capítulo 1, capítulo 4, no versículo 1, os irmãos vão ver o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Lá no capítulo 5, aliás, vamos andar um pouco mais para a gente ganhar tempo. Lá no capítulo 7, diz assim, versículo 1: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro, há ladrões, por fora, rouba a horda de salteadores. O versículo 8, capítulo 8, versículo 1: emboca a trombeta, ele vem como uma águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Capítulo 9, versículo 1: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque como prostituíste, abandonaste o teu Deus, amaste a carne de prostituição em todas as eiras e cereais. Capítulo 10, versículo 1: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, quanto mais belas colunas fizeram. Capítulo 11: quando Israel era menino, eu o amei, e o Egito chamou meu filho. Quanto mais eu amava, tanto mais se ia da minha presença, e sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Deus estava muito aborrecido com o povo. Deus estava muito aborrecido com o povo. E o escritor da carta aos Hebreus diz para nós que horrenda coisa é estar na mão ou cair na mão do Deus vivo e irado. Hebreus 10, 31. Hoje nós temos a possibilidade de conhecermos qual é a situação da humanidade frente a Deus. O homem se afastou de Deus. O homem está distante de Deus. A humanidade está apartada de Deus. Isso por causa do pecado. E essa situação, ela em nada agrada a Deus, muito pelo contrário. Agora, eu queria focar mais no capítulo 14, para nós olharmos aqui, irmãos e amigos, 3 necessidades urgentes que todos nós temos, homem e mulher, independente da sua posição social, independente da sua idade, independente das suas forças. Há 3 necessidades urgentes que são apontadas aqui pelo profeta Oséias. Eu queria que nós refletíssemos sobre ela. A primeira é que nós temos uma necessidade urgente de restauração da nossa relação com Deus. Uma vez que não estamos bem diante de Deus, uma vez que a humanidade não está bem diante de Deus, nós precisamos de forma urgente restaurar a nossa relação com Deus. Havia uma relação com Deus anteriormente? Havia. O homem, quando foi criado não como é hoje. Não tão pecador como nós somos hoje, não rebelde como nós somos hoje, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem convivia com Deus diariamente de forma pacífica, mas o fato é que o homem pecou e o homem foi expulso, o homem foi retirado, lançado fora da presença do Senhor. E portanto o homem passou a amar a si mesmo muito mais do que amar a Deus.
passou a amar muito mais a sua criatura, a criatura de Deus, do que o próprio Criador, Deus. O homem passou a ser muito mais amigo do mundo do que amigo de Deus. E a palavra nos diz que aquele que quer constituir-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós precisamos, irmãos e amigos, o quanto antes resolver essa situação. Precisamos restaurar a relação de outrora com Deus. Essa relação que foi quebrada por causa do pecado. Quando Deus formou o homem, formou o jardim, colocou o homem nesse jardim, disse: olha, você é livre para você fazer o que você quiser nesse jardim. Eu apenas lhe proíbo de comer de alguns frutos. O fruto daquela árvore específica, eu não quero que você coma. Mas o homem quis apenas ser igual a Deus. O homem quis estar no mesmo patamar de Deus. O homem não se contentou em ser amigo de Deus ou ter uma relação com Deus. O homem quis ser igual a Deus. Porque quando o nosso tentador esteve na presença de Eva e disse: Eva, não foi assim que o Senhor disse que não pode comer daquela árvore, porque se tu comeres tu vais morrer? Mas não é assim, Eva. O fato é que se tu comeres tu vais se tornar sábia como Deus é sábio. Você vai saber das coisas como Deus sabe das coisas. E a Bíblia então diz que Eva olhou para aquele fruto era agradável às vistas, parecia ser saboroso, e ela então pecou. E depois Adão pecou. Depois todos nós pecamos. E por estarmos na condição de pecador, nós estamos todos nós separados da glória de Deus. Esta não é uma situação boa de se estar, irmãos e amigos. Esta é uma situação que precisa ser revertida. Agora, nós precisamos entender que, acima de tudo, nós precisamos voltar para Deus. Veja que no capítulo 14, versículo 1, a primeira palavra que surge é: volta, ó Israel. Ou converte, que dá a mesma noção de alguém que vai no sentido, mas se converte para outro, ou seja, vai numa direção e volta no outro sentido. A ideia é que o caminho que nós estamos seguindo está errado. O caminho que nós estamos trilhando não pode ser trilhado sob pena de nos afastarmos cada vez mais da presença de Deus. Não é Deus que tem que vir atrás de nós, mas somos nós que precisamos abandonar o nosso caminho e voltar em direção a Deus. Por isso ele diz: volta, ó Israel, para o Senhor. E ele faz questão de qualificar esse Senhor. Não é qualquer Senhor, é o Senhor teu Deus. Volta para o Senhor teu Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o que nós estamos fazendo está errado. A vida que nós levamos é uma vida errada, se ela não estiver no mesmo caminho, na direção de Deus. Se estivermos seguindo na direção de Deus, está tudo correto. Ou pelo menos boa parte, a maioria do que nós estamos fazendo está correto. Porque pelo menos estamos indo na direção certa. Por mais que erramos no percurso, mas pelo menos estamos seguindo na direção correta. O ruim é quando nós estamos seguindo na direção contrária, da onde Deus está. Por isso o profeta diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. E ele explica qual é a necessidade: porque pelos teus pecados estás caindo. O que ele quer dizer com estás caindo é: você está longe da presença do Senhor. Você caiu por causa do seu pecado. Mas é importante também entendermos que esta volta, irmãos e amigos, ela precisa ser feita com arrependimento. Ela precisa ser feita com conversão do modo de vida. E é preciso ser feita com sacrifício. Veja o versículo 2: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Volta para o Senhor teu Deus, mas volta arrependido.
conversão de vida. Porque muitas vezes queremos entrar na presença de Deus, o Santo dos Santos, queremos estar na presença de Deus Todo-Poderoso, mas nós não queremos reconhecer que nós estávamos errados. Sabe quando você briga com alguém, quando você discute com alguém, quando você fica mal com alguém? Não sei se aqui os portugueses costumam usar essa expressão, ficar de mal de alguém. Usa essa expressão? Não? Mas entende o que eu estou dizendo? Você briga, você discute com alguém, se desentende com alguém, mas o ficar de mal é você não conversar com essa pessoa por algum período. Há pessoas que ficam sem conversar com uma pessoa com quem se desentendeu por um dia, 2 dias. Há pessoas que ficam por 10 anos. Muitas vezes o que queremos com Deus é fazer o que fazemos conosco, com os nossos semelhantes, nos desentendemos com essas pessoas. Nós não resolvemos o nosso problema, esperamos simplesmente que o tempo passe. E depois, um certo dia, nós queremos voltar como se nada tivesse acontecido. Mas, irmãos, com Deus não funciona assim. Com Deus não é assim. Para que nós nos aproximemos de Deus, é necessário haver arrependimento. Desimportavam muito menos com a mulher do que provavelmente com Jesus. O foco dele é Jesus. Mas de fato aquela mulher estava numa situação em que ela deveria prestar contas. Mas Jesus então diz: olha, aquele que nunca pecou, aquele que não errou, então que atire a primeira pedra, para executar a sentença que aquela mulher merecia se valer do tempo e do lugar. Mas eu queria lembrar para os irmãos o que Jesus diz àquela mulher. O que Jesus fala com aquela mulher? Ele fala assim: onde estão os teus acusadores? E ela diz: não estão mais aqui, foram embora. Jesus diz: de fato, eles já foram embora. Agora tu vais e não. Irmãos, quando nós nos arrependemos, precisamos mostrar para Deus uma mudança de vida. Nós precisamos parar das nossas práticas anteriores e termos novas práticas agora dignas da vocação para a qual nós somos chamados. Por isso que Paulo diz, o apóstolo Paulo diz: devemos viver segundo a vocação que nós recebemos do nosso bom Deus. E ainda também é importante, vamos entender que é preciso haver sacrifício. Por isso ele diz, no versículo 2: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom. E ao invés dos ouvidos, ao invés dos sacrifícios de um outro animal, de um outro ser, de objetos que fosse, ele diz: aceita o sacrifício dos nossos lábios. É como se dissesse: aceita, ó Senhor, o nosso louvor, o nosso sacrifício pessoal, que somente nós podemos oferecer a Ti. Os irmãos se lembram de Jó? Quem foi Jó na história? O que a Bíblia diz que Jó fazia em favor dos seus filhos? Dentro do que nós estamos dizendo aqui, Jó realizava sacrifícios para os pecados
dos seus filhos que eventualmente eles tivessem cometido e os que eventualmente eles haveriam de cometer. Não era isso que Deus queria. Deus não estava interessado em sacrifícios de bodes, de pombas, de novilhos. Deus nunca esteve interessado nesse tipo de sacrifício. Isso nunca foi objeto da vontade de Deus. O objeto da vontade de Deus é a obediência. Deus estabeleceu esses sacrifícios para o caso de alguém o desobedecer, ir lá, então, e realizar esse sacrifício para corrigir aquela situação. O que o povo começou a fazer foi oferecer os sacrifícios para terem como se fosse crédito, para depois gastar com Deus. É do tipo, um sacrifício para um pecado. Então eu logo ofereço 10 sacrifícios, porque eu posso cometer 10 pecados, porque eu já tenho 10 sacrifícios na mão de Deus. O homem passa a querer então a se tornar credor de Deus. Então Deus não quer sacrifício. Por isso o profeta diz aqui: recebe de nós não o sacrifício de novilho, mas recebe o que é bom, recebe o sacrifício dos nossos lábios. O escritor aos Romanos diz: nós devemos oferecer os nossos membros como um sacrifício vivo, como uma oferta a Deus. Nós devemos oferecer o nosso ser como um culto racional e aceitável ao Senhor. Deus não está interessado na moedinha que você coloca aqui. Deus não está interessado no seu dízimo especificamente para este fim. Ora, Deus não te aceita na presença dele porque você contribui com os seus dízimos. Os dízimos são importantes? Importantíssimos. Não estou pregando contra os dízimos, está bem? O que eu estou dizendo é: você não compra presença diante de Deus através das suas ofertas. O que Deus quer de você é sacrifício vivo, verdadeiro e em espírito. Bom, uma segunda necessidade urgente nós precisamos de uma cura espiritual. Precisamos restaurar nossa comunhão com Deus. Mas veja, quando nós temos uma dor na unha, uma dor no cantinho da unha, basta tomarmos aí talvez um analgésico. O analgésico ajuda, porque talvez passe a dor naquele momento. Mas se a dor volta? E se a dor voltar? Aquela dor no pé da barriga, você toma ali um chá, um remédio, alguma coisa melhora naquele momento, mas depois a dor volta. Talvez seja preciso, além de um analgésico, tomar também um anti-inflamatório para resolver o problema pela raiz. Irmãos, quando nós resolvemos voltar à presença do Senhor, nós precisamos permitir que Deus elimine de nós aquele problema original que lá atrás nos afastou dele. Porque uma coisa nos parece muito clara: se não for corrigido o nosso problema principal, nós vamos nos afastar outra vez de Deus. E vamos precisar outra vez fazer um novo conserto. Vamos precisar novamente restaurar nossa situação com Deus. Nós não podemos viver com Deus aos trancos e barrancos. Nós não devemos viver com Deus nos aproveitando de situações. Hoje estamos bem, amanhã estamos mal. Hoje estamos bem, amanhã estamos mal. Hoje estamos bem, amanhã estamos mal. Vamos vivendo essa roleta que sobe e desce todo dia, todo momento da nossa vida. Isso não pode ser assim. Nós precisamos de alguma estabilidade juntamente com Deus. Então, quando nós olhamos para trás e vemos qual foi o nosso problema, o problema da nossa queda. Qual foi o problema da nossa queda? Qual foi o problema da nossa queda? Está no versículo 1: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu estás caído. O nosso problema original com Deus foi o nosso pecado.
Precisamos corrigir o problema do pecado na nossa vida. E aqui eu quero dar uma informação talvez para quem não sabe. Muitas pessoas rejeitam viver uma vida cristã, uma vida juntamente com Deus, porque elas olham para dentro de si mesmas e sabem que nunca vão conseguir passar um dia sem pecar. Há pessoas que ficam esperando o momento adequado, o momento oportuno para voltar à presença de Deus, porque elas olham para elas e pensam assim: eu nunca vou conseguir viver sem pecado. E isso é uma verdade, isso é um fato. Isso é um fato. Então o que Deus faz não é erradicar de nós o pecado. O que Deus faz não é extrair de nós o pecado, porque o pecado está aqui. Enquanto nós estivermos aqui, neste corpo, nós vamos continuar sendo pecadores. O que Deus faz de nós é eliminar os efeitos do pecado. Ontem, nós éramos pecadores sem Deus. Hoje, nós podemos ser pecadores com Deus. Somos pecadores do mesmo jeito. A diferença é que ontem nós não tínhamos Deus e hoje nós já o temos. Então, por isso que Deus planejou tão bem uma forma de salvação. Uma forma de salvação que não depende do homem. Uma forma de salvação que depende não somente dele, Deus. Porque Ele então entrega o seu próprio Filho para oferecer um único sacrifício, uma vez só, por todos os nossos pecados e por todos os pecados do mundo. Porque é assim que a palavra nos diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que o mundo fosse salvo por Ele e não perecesse. O que Deus fez foi eliminar de nós os efeitos do pecado, ou pelo menos o principal dos efeitos do pecado. O nosso pecado já não é mais pago com a morte. O salário do pecado continua sendo a morte. Porém, nós já não pagamos mais, não recebemos mais esse salário, porque esse salário já foi recebido por Cristo na cruz do Calvário. Também o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que a nossa dívida, a cédula de dívida que era contra nós, foi pega por Cristo e pregada lá na cruz. Essa dívida hoje ela foi rasgada. Nós já não devemos mais nada para Deus, do ponto de vista do pecado. Precisamos aceitar a cura do Senhor. No versículo 4 ele diz: curarei a sua infidelidade. A infidelidade é apenas um pecado de muitos tantos que nós somos capazes de cometer. Ele aqui apenas ilustra como Deus estava profundamente desagradado com o seu povo. Eu vou aqui resumir rapidinho com os irmãos, de forma bem sucinta mesmo, uma curiosidade sobre esse profeta aqui. Este profeta, Osés, ele foi designado por Deus para se casar. Veja, um casamento arranjado e ordenado por Deus. Quem não gostaria, né? Qual é a moça ou o rapaz? Hoje nós oramos: ô Senhor, manda um varão na minha vida, né? Solteiros. Ô Senhor, manda uma mulher de valor na minha vida. Eu quero uma esposa que venha do Senhor. Deus então arranjou um casamento para Osés. Porém, Deus disse para Osés: você vai casar com uma prostituta. Você vai se casar com uma meretriz. E ela vai te trair, Osés. Ela vai se deitar com outros homens. Não só com um. Deitar com muitos outros homens. E você, ela vai sair da sua casa. Ela vai estar longe da sua família. Mas você um dia vai atrás dela e vai buscá-la. E vai trazê-la de novo para a sua casa, do seu lado. O que Deus queria fazer com isso? Deus queria demonstrar o que Ele estava a pensar a fazer com a humanidade. Da mesma forma como aquela mulher adúltera, infiel, deixou a presença do seu marido e foi atrás
de outros homens. Nós também, a humanidade, deixamos a presença do nosso Deus e fomos atrás de outros deuses. E o que Deus promete é nos curar. Curar como? Deus vai nos buscar, vai restaurar a nossa comunhão com Ele, mas vai nos curar desta infidelidade ou deste pecado, seja ele qual for, na sua vida. Talvez você não seja infiel para com o seu marido ou para com a sua esposa, mas certamente algum outro pecado você tem, porque todos nós temos pecado. Agora, não importa qual é o seu pecado, o que importa é que o remédio, o antídoto que o Senhor tem para os pecados, ele é universal, ele atinge todo e qualquer pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão para ele. De resto, se você mentiu, se você roubou, se você defraudou, se você matou, todos esses pecados, todos eles, Deus tem o devido perdão. Ainda lembrando Paulo escreveu aos Romanos, ele diz que o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. É como um manto de tamanho infinito. Quanto maior o nosso conjunto de pecados, mais esse manto se expande e é capaz de envolver toda a composição dos nossos pecados. Também a Bíblia fala alguma coisa sobre o amor de Deus. Fala sobre as dimensões do amor de Deus. O amor de Deus, ele tem comprimento, ele tem largura, ele tem profundidade, ele tem altura. Ele é muito comprido, que pode alcançar toda e qualquer pessoa de todos os tempos. Ele é largo para abraçar todo tipo de pecador. Ele é profundo, ele é alto, ou seja, ninguém pode dizer eu tenho um pecado que Deus não vai conseguir corrigir. Então Deus pode sarar todos os seus pecados. Deus pode sarar todos os seus pecados. Esta é uma necessidade, a necessidade da cura. E ainda uma terceira e última necessidade urgente que nós temos é de termos uma reflexão verdadeira, sincera, acerca de todas essas coisas que me falaram, mas acima de tudo tomar uma decisão que vai ressoar por toda a eternidade. Se os irmãos repararem, meus amigos, no versículo 9, ele diz assim: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O que o profeta está aqui a fazer é o último apelo, um apelo final. Ele demonstra o tamanho da insatisfação de Deus, demonstra como Deus se ira e vem na nossa direção para fazer justiça. Mas ele mostra que há um escape, que há uma possibilidade de nós evitarmos, de estarmos na presença do Deus irado. Nós precisamos restaurar essa relação, precisamos ser curados por Deus, mas agora nós precisamos também tomar uma decisão. Ele diz: quem é sábio, sabe, que entenda essas coisas, que saiba dessas coisas. Ele fala: há um caminho. Ele não fala sobre dois caminhos. Aqui nesse texto não há dois caminhos, mas há um caminho. Ele fala os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor. O que são duas são as hipóteses das pessoas que estão nesse caminho. Ou as pessoas que estão nesse caminho andam, ou as pessoas que estão nesse caminho caem. Porque ele diz: os justos andarão neles, enquanto os transgressores neles cairão. Então me parece bastante evidente que nós precisamos tomar aqui uma decisão que seja sincera. O que nós queremos para a nossa vida diante de Deus? Queremos estar a caminhar
ou nós queremos estar caídos? Nós queremos ter a nossa relação reatada com o Senhor, sermos curados por eles. Nós queremos continuar a nossa vida longe, segregado do Senhor. Irmãos e amigos, precisamos tomar uma decisão urgente, porque urgente é a nossa necessidade de estarmos com Deus. Me lembro aqui já para terminar, me lembro do episódio em que, no momento da história, em que Deus disse para Noé, deu ordem para ele, para que ele construísse um grande barco. Deus deu todas as medidas e como deveria ser feito. E Noé, então, se empenhou naquele trabalho. Começou a construir aquele barco. E a Bíblia diz que as pessoas passavam próximo a Noé, e eu fico imaginando a cena. Eu gosto de tentar mentalizar dentro da minha cabeça. Eu fico imaginando a cena, as pessoas passando e olhando aquele negócio. O que é isso que eles estão fazendo? Um mar. E aí, quando perguntava para Noé, mas por que isso, Noé? O que é isso? Aí Noé vem e fala assim: vai haver chuva. E vai chover tanto, mas vai chover tanto. Quem não estiver dentro desse barco vai morrer afogado. E aí parece que isso piorava a situação mais ainda em relação ao povo. Por quê? Porque nunca havia chovido. Nunca havia chovido. A Bíblia diz que ainda não havia chovido até aqueles dias. O que havia era um vapor que subia da terra. Mas chuva, nunca. Então o povo daquela época devia ter pensado: se realmente esse enlouqueceu, esse precisa de tratamento. Mas a Bíblia também diz que quando Noé terminou a arca, que os animais e os seus pares começaram a entrar na arca, e que Noé e sua esposa, os seus filhos e as filhas dos seus filhos entraram para dentro da arca. Veio um anjo e fechou a arca, só tinha uma porta. O acesso era apenas por uma porta. O anjo veio, fechou, trancou a porta pelo lado de fora. E aí começou a cair água. Começou a chover, e a água começou a subir. E o povo lá fora desesperado. O que o povo dizia agora? Noé, abre-nos a porta. E Noé lá dentro: não posso, porque a porta está trancada do lado de fora. Como que eu vou abrir a porta para vocês? E a Bíblia diz que toda a alma vivente morreu naquele evento, exceto aquelas 8 almas que haviam entrado na arca. Dito isto, eu quero lembrar uma outra passagem que diz assim: o tempo da vida do Senhor será como o tempo de Noé. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, as pessoas viviam totalmente despreocupadas, apesar de todos os avisos e alertas que eram dados. Quando Cristo voltar e fechar pelo lado de fora a porta da salvação, será muito tarde para nós tomarmos decisões. Um dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A questão é: isso pode ser tarde demais para alguém que pretende estar na presença do Senhor. Quem está lá no inferno? As línguas que estão lá no inferno já confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Mas para eles já é tarde demais. Para nós ainda não é tarde, mas nós não sabemos quando já será tarde. Por isso, a necessidade de uma decisão urgente. E fica para você essa reflexão: como está a tua relação com o Senhor? Você está ainda enfermo por causa do pecado? O Senhor pode restaurar a sua relação consigo, Ele pode também curar a sua enfermidade. Vamos orar?
Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós lhe agradecemos, ó Pai, pelo dom da salvação em Cristo Jesus. Nós lhe agradecemos, ó Deus, porque o teu Filho amado morreu por nós, levou sobre si as nossas enfermidades, pagou o preço das nossas transgressões. E cabe, ó Deus, agora a nós apenas aceitar este sacrifício como sendo suficiente para a salvação das nossas almas. Nós queremos, ó Pai, lhe pedir, por misericórdia, abra os nossos entendimentos, para que, se houver ainda alguém do nosso meio que não conseguiu compreender esta realidade, a urgência de se tomar uma decisão, que possa compreender e possa fazer tão logo seja possível, para que haja conversão de vida, para que haja salvação entre os homens, para que haja festa nos céus, para que a tua vontade seja feita. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos aceite, ó Deus, de volta na presença do Senhor, nos receba no teu trono de glória e de graça, nos cura, Deus, as nossas enfermidades espirituais. Ó Pai, sara a nossa vida espiritual, os efeitos do pecado, e nos permita, ó Pai, estar contigo eternamente, desde já e para sempre. São essas as bênçãos que pedimos, confiados e esperançosos, no poderoso nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus amigos. Então nós terminamos o nosso trabalho nesta manhã. Peço perdão pelo horário, mas eu prometo que pelo menos hoje eu não passo do horário de novo com os irmãos. Vamos seguindo as nossas casas, em paz, após nós orarmos em silêncio.